Olá, meninas, tudo bom? Hoje, sexta-feira, 5 de maio, nós estamos no nosso 35º dia do propósito Caminhada de Oração. E na contagem regressiva, para chegarmos aos 40 dias, faltam-se 5 dias. O tema de hoje é quando os profetas e adoradores se encontram, o que eles estão falando, o que eles estão conversando, né? Como que é um encontro de profetas e adoradores. E esse tema ele seria lá para segunda-feira, mas eu não sei, desde ontem, quando eu terminei de fazer o devocional de ontem, já senti no meu coração e estava recebendo a ministração deste aqui. Então vamos receber a porção que o Senhor tem para nós hoje, tá bom? Então vamos lá, é 1 Coríntios, o texto base, 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outros doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Estou lendo na minha Bíblia, é um pouquinho diferente dessa versão aí, mas é a mesma coisa. Então, Paulo está dando a dica do que fazer quando os irmãos se reúnem. Esse devocional nasceu no meu coração porque eu estou numa fase de ler agora os profetas, né? Já li Isaías, estou em Jeremias, passando para Ezequiel, e eu comecei a imaginar como seria um encontro de Ezequiel, Isaías e Jeremias, 3 grandes homens de Deus. O que eles iriam conversar, né? E eu pergunto hoje para vocês, para nós, para mim, né? O que nós temos conversado quando nós nos reunimos? Quem são suas companheiras? Lembra dos profetas? Ele sempre tinha um moço que o acompanhava, né? O Isaías, Ezequiel, Jeremias, eles tinham o escrivão, que era alguém que estava sempre do lado deles, que eles estavam sempre em contato com a mesma mensagem. Quando nós nos reunimos, tem que fluir o rio de Deus. Quando nós que somos chamados servos de Deus, né? Somos chamados de adoradores, embaixadores do reino e vários outros adjetivos que o Senhor nos dá. Quando nós nos reunimos, não só na igreja local, quando nós nos reunimos nesse grupo, quando nós nos reunimos por telefone, quando nós nos reunimos para uma conversa, o que tem fluído? O ideal é que flua o rio de Deus e que os céus se abram, porque a Bíblia diz que um coloca 1000 para correr, mas 2 coloca 10.000, né? Ou mais, imagina, 2.000? Multiplicando, não me lembro da conta, já falei, acho que já deu para perceber que eu sou ruim de matemática, né? Mas então, o que é que nós temos conversado? Será se os nossos amigos, nossos companheiros, são homens e mulheres de Deus que têm sido usados para ser bênção na nossa vida? É lógico que nós temos liberdade para ser amigos de todo mundo, mas nós temos que ser seletivo com aqueles que realmente estão mais íntimo dentro da nossa vida. O porquê que eu quero focar num assunto hoje, o que aconteceu com a igreja que virou esse sistema de um só aparece às vezes, um só se destaca, é um cantor famoso, é um pastor famoso. O que aconteceu que virou esse sistema? É lógico que nós temos que ter líderes. E um líder sempre vai se destacar, porque a palavra é cheia de exemplo de líderes. Moisés era um líder que se destacava, né? José se destacou como líder. Enfim, eu não estou te falando de liderança de jeito nem maneira. Eu estou falando que nós, como igreja, por causa da nossa preguiça, por causa do nosso desleixo, por causa do nosso falta de interesse nas coisas de Deus, infelizmente, nós deixamos levantar-se um império dentro da igreja, que é esse comércio gospel,
aonde hoje se paga fortuna para ouvir um pregador, um cantor. E como é que isso surgiu? Por causa da nossa preguiça. Porque se todos buscassem, como a palavra diz, quando nos reuníssemos, era para acontecer isso aqui. Um ter salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, e ainda outro tem interpretação, e seria feito tudo para a edificação. Mas a gente, principalmente nós brasileiros, que já viemos de uma cultura que nos ensinou isso. Vocês são o povo e nós somos o rei, nós somos os maiores e nós mandamos em vocês. Então não cresça, não produza, não use seu cérebro, não questione. E com isso surgiram-se muitos lobos devoradores, né, que devoram a carne das ovelhas. E a culpa é de quem? Nossa. Cada vez que a gente não busca, cada vez que não vivemos o que Deus tem para nós, cada vez que nós começamos a viver de congressos em congressos, sem buscar a face do Senhor na sua intimidade, no seu quarto, nós estamos sustentando este comércio, esse sistema. Entenda o que eu estou falando, irmã, não estou falando mal de muita coisa. Tem muitos cantores famosos que são bênção. Mas se muitos têm caído também, somos nós mesmos que levantamos esse povo. E muitos têm sido usados como lobo devorador para devorar a carne das ovelhas. Porque as ovelhas ali sedenta, abaixam a guarda e a gente não sabe quem é que está vindo, com qual intenção está vindo. Então vamos ler 1 Coríntios 3, 1. Hoje nós vamos ficar só em Coríntios, né? O Senhor confirmou tudo praticamente em Coríntios. 1 Coríntios 3, 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como criança em Cristo. Eu dei leite para vós, dei de beber, porque não dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Portanto, havendo entre vós ciúmes, contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Paulo está dizendo que ele não pôde dar um alimento sólido para o povo. O que é um alimento sólido? Uma revelação maior, algo que vai te impulsionar para algo maiores, palavras mais profundas. Se Paulo disse que não podia, imagina a gente aqui, pobre mortal, vai conseguir falar o quê, né? Então o Senhor neste dia, ele quer despertar a gente como igreja, como pessoa. Quando você, como cristão, se reúne, você tem feito o seu papel de profeta, de adorador, talvez você diga, eu não sou profeta. Talvez você nem sabe o que é ainda. Porque se buscasse um pouquinho mais, talvez saberia que é um profeta de Deus. Tem muitos aí escondendo seus talentos. Eu não estou falando de profeta que profetiza o que vai acontecer na vida do outro. Não é só isso que é profeta. O que é profeta? Profeta é o que foi falado em Jeremias. Vamos ler Jeremias, depois eu volto para Coríntios. O que Deus falou para Jeremias? Capítulo 1, de 5 a 10. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te consagrei. Eu te constituí profeta das nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga, não passa de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irá. Tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois ele estendeu a mão, tocou-me na boca, e eis que põe a minha palavra na tua boca. Olha, hoje eu te constituo sobre nações, sobre reino, para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar, e também para edificar e para plantar. Então, essa é uma característica do profeta. Profeta, adorador, servo de Deus. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou enfatizando e engrandecendo um profeta.
Eu quero que as irmãs entendam isso, porque eu sei que quando eu estou falando essa palavra, está despertando espíritos adormecidos, como o meu foi despertado em algum momento da minha vida. Por isso eu estou aqui hoje falando essas palavras, porque foi o Senhor que começou a despertar. E por muitos anos na minha vida eu dizia para o Senhor, Senhor, eu sou como uma criança, eu não sei, eu sou muito nova. E aí a gente começa a colocar os obstáculos, eu não tenho estudo, né? Eu não conheço ninguém que vai me ensinar como que vai ser, mas o Senhor dos Exércitos, que tem o Espírito Santo ao nosso dispor, Ele quer nos levantar como profetas de Deus. E ser profeta não é só profetizar revelação, não é isso. É abrir a boca e entender o que Deus está falando. O que Deus está falando? Em primeiro lugar, a palavra dele. É repetir a palavra dele. O que ele der extra, é extra. Mas a palavra dele em primeiro lugar. Então, o Senhor disse a Jeremias que eu ponho minhas palavras na sua boca. Tem uma outra texto que Deus mostrou para Jeremias um rolo e falou, come. Então, o que nós, como profetas e adoradores, temos feito com o rolo? Nós temos comido desse rolo? Ou nós temos ido para os lugares para ser alimentado do alimento que vem de lá, que não é nada ruim, irmãos. Eu amo ir em congresso, eu amo ir em reuniões, mas a minha intimidade é o Senhor. E a igreja precisa despertar nisso. Por isso que está essa baderna cristã, essa baderna gospel. Não sei nem se posso falar baderna cristã. Me perdoe, acho que é a baderna gospel, né? Que chega os cantores famosos, os pregadores, os pastores, parecendo reis e rainhas. E vê o povo como, né? Aquela corja. Eu não sei se vocês têm percebido, cada vez mais alto está ficando os púlpitos da igreja. Nós ficamos aqui em cima, vocês, ralé, fica embaixo. Quando é que nós vamos acordar? Quando é que nós vamos despertar? Quando é que nós vamos ser boca de Deus nos lugares que a gente está? E Deus disse para Jeremias, olha, eu te constituo hoje sobre reinos para arrancar e derribar, destruir e arruinar. Mas também ele te coloca para edificar e para plantar. Nas nossas conversas como o encontro de adoradores, o que nós temos falado? Será que nós temos abençoado um ao outro? Será que nós temos exortado um ao outro em amor, na direção do Espírito Santo, com graça, com sabedoria, não com arrogância, não com prepotência, não porque somos melhor do que o outro? Quantas vezes chega uma mulher perto de você e começa a chorar e dizer que não está aguentando mais o marido, e ao invés da gente falar, irmã, não, você vai aguentar. Irmã, vamos orar junto. Irmã, tenta isso. Você já tentou aquilo? Sabe o que acontece? Sabe o que os adoradores e os profetas têm feito? Tá difícil, né? Não, você merece ser feliz. Eu concordo. Nós somos boca de Deus. Deus vai cobrar da gente. O meu marido é uma pessoa muito calada e ele tem uma mania que falta muito Deus romper. Ele fala assim, cada macaco no seu galho. Eu não me meto nisso. Eu não aconselho isso. Enquanto isso, muitos estão indo para o inferno por causa desse pensamento. Você sabe o que é isso? Preguiça. Preguiça de tomar a posição de profeta. É meu marido, mas eu falo mesmo, é a verdade. Vou falar o quê? Não estou expondo ele sabe disso. Ele mesmo fala isso. E ele fala, eu não estou nem aí. Cada um faz o que quer. Só que quem tem chamado de profeta e adorador não tem isso não, irmão. O Senhor disse que colocaria Jeremias, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Às vezes você está de frente para o seu marido, você está de frente para alguém, para suas irmãs, para os seus irmãos, para pai, para mãe. Você está vendo a pessoa ir para o buraco, mas não abre a boca. O Espírito Santo está falando, fala, minha filha, fala, dá um conselho, endireita, ajuda a endireitar esse caminho torto. Mas a gente não tem coragem, porque a gente ainda tem muito amor à nossa própria reputação. Vamos ver Coríntios 15, 33, que eu tinha separado. E já estamos quase terminando. Não vos enganeis, as más conversações corrompem o bom costume.
Então, nós temos que estar avaliando o que está saindo da nossa boca. Nós somos chamados para edificar, nós somos um corpo, um ajuda o outro. E quando nós juntamos, especialmente em um local, ou independente, como eu disse, né? Às vezes é numa visita, um ao outro, por telefone, por um grupo do WhatsApp, por Facebook. Reuniu em espírito tem que jorrar rio de água viva. A brasa tem que fumegar. O altar tem que fumegar. Nós temos que acender o fogo para o Senhor. E a gente tem ido para a igreja arrastando. Arrastando. Aí vai os profetas tudo arrastando. Ninguém se levanta. Não levanta para adorar, não tem força para adorar, não abre a boca. Eu não sei o que a gente vai fazer na igreja, irmã. Eu vou te falar uma coisa. O dia que eu faltar, você pode ter certeza que eu não estava afim de ir na igreja. Porque ir para a igreja sem você estar disposto a fazer o que Deus tem, ir para a igreja sem a gente estar disposto a falar, Deus, eu quero ver o fogo do Senhor cair aqui, pelo amor de Deus, não vai não, que você vai levar peso ainda para aqueles que estão lá tentando. E cadê a nossa responsabilidade como profetas do Senhor? E aqueles que é profeta, se tiver profeta aqui me ouvindo, eu quero falar algo muito sério para vocês. Toma a posição de profeta. E o guia do profeta é a palavra. Não se guie pelo que você está vendo hoje de grandes homens, aparentemente, grandes homens e grandes mulheres de Deus são profeta. Ah, então é assim que eu devo caminhar? Não. Se você perceber pela Bíblia, os profetas, eles eram mais escondidinhos. Eles não eram muito expostos como está hoje. Hoje, qualquer homem grande, mulher de Deus, você encontra. Encontra no Facebook, encontra no WhatsApp. Encontra onde é que você quiser, você sabe onde que pode ir. Ah, eles vai estar ali, vai estar aqui. Os profetas da palavra eram mais escondidos. Um dos últimos profetas que próprio Jesus disse que nascido de mulher não havia maior do que ele, foi João Batista. Ele vivia onde? No deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre, vestindo pelos de camelo. O que significa isso? Diferença. Separado. Porque se você não for separado da multidão, Deus não vai falar com você. Se você é igual a todo mundo, não tem como Deus falar com você e te diferenciar. Se você gosta de ir com a massa, com a galera, no oba-oba, não tem como. Outra coisa que eu quero falar, Daniel, uma coisa tremenda na vida de Daniel. Daniel, ele foi um profeta do Senhor, um homem de Deus. Ele passou por 3 tipos de reino, né? 3 reinos diferentes. Em todos ele teve bom êxito. E quando ele estava procurando, quando aconteceu aquele devocional que eu contei sobre Beltesazar, que foram procurar, né? Ele assustou com aquilo. E vamos procurar os magos, vamos procurar quem é que pode resolver isso aqui. Aonde estava Daniel? Daniel não estava exposto. Eis-me aqui, ó, sou um profeta, já resolvi coisas para o seu pai, já resolvi coisas. Não. A mãe teve que falar, existe um aqui na época do seu pai, vamos procurar. Foram encontrar Daniel. Então, se tem algum profeta, algum servo verdadeiro que queima ao ouvir palavras desse tipo, toma posse do seu chamado profético. Sem arrogância, com muito temor, com muita sabedoria, com muita palavra, e vai para a caverna. Você vê Elias, ele passava um tempo escondido. Passava um tempo no... Ele escondeu uma época por medo, né? Mas o normal dele era viver também separado. Então, coloque guarda sobre a sua boca. Coloque guarda sobre a sua boca. Porque o que nós falamos, independente se há um chamado profético totalmente, né, aquela pessoa, não, essa é uma profeta de Deus mesmo. Independente disso, nós temos uma responsabilidade muito grande com a nossa boca. E aquilo que o Senhor colocar diante de nós não temos que temer. Nós temos que parar com isso de temer aos homens e não temer a Deus. Às vezes a gente respeita demais, é lógico que tem que ter respeito pela autoridade, respeito por todo mundo, lógico. Eu já disse aqui, foram 40, vai ser 40 devocionais praticamente, né? Estamos chegando aos 40. Tudo alinhado. Mas na hora que Deus falou fala, fala. Porque Deus vai cobrar de nós.
Então, quando você se reúne na sua igreja, que tipo de brasa você é? Você chegou uma brasa viva, fumegando, pronta para adorar, pronta para ver o reino de Deus descer ali? Ou chegou, ai, deixa que o pastor faz, o louvor faz. Talvez algumas digam, nossa, esse trabalho bacana que você está fazendo, irmã Rose. E você, o que você está fazendo? Você vai fazer quando? Alguma coisa. O que me sacudiu esse ano foi a perda desse profeta que eu acho que eu já citei aqui, o Gregório McNutt. Ele era americano, viveu no Brasil 30 anos, um avivalista, um profeta de Deus, um homem que não se corrompeu com esse mundo gospel. Vários dos amigos dele que começou junto com ele, tudo tá grandão, tudo tá aí parecendo que tá brilhando, ele continuou do mesmo jeito. E quando ele morreu agora em janeiro, eu nunca senti aquilo, porque tinha tempo que eu não via ele, tinha tempo que eu não ouvia a mensagem dele. Sempre gostei dele, sempre guardei no coração aquilo que eu tive a oportunidade de ser ministrada por ele. Mas o dia que esse homem morreu, o dia que eu soube, algo entrou no meu espírito, porque eu tinha essa mentalidade. Ai, ele tá fazendo, o Gregório tá fazendo, que homem usado, que homem abençoado. Ai, não sei quem tá fazendo, não sei mais quem mais tá fazendo. E nesse dia que ele morreu, Deus falou assim: você tá vendo? E você tem feito o quê, minha filha? Se posicione cada vez mais em todas as áreas da nossa vida. E mais para frente, que tem um devocional que vai ser sobre o chamado, eu vou falar um pouco mais, porque eu também não estou falando desse fazer para sustentar sistema. Eu não estou falando desse fazer. Eu estou falando do fazer que Deus quer que você faça. Eu não estou falando de você ocupar cargos para poder aparecer. Não estou falando de você ocupar cargos porque não tem ninguém para ocupar. Eu estou falando de você ser o que Deus quer que você seja. E esse fazer o que Deus quer que você faça é no momento que você está junto com alguém, no momento que você está reunido, que você libera a sua voz profética, que você toma a posição do que você é. Aí Deus move. Não rejeita o chamado do Senhor na sua vida. Não rejeita a responsabilidade. É duro, mas é muito prazeroso. Então, o que eu quero deixar hoje aqui é isso, irmãs. Quando estamos nos reunindo, o que tem saído da nossa boca? E se você, assim como eu, porque todos que o Senhor tem levantado, já está com essa indignação no espírito em relação a certas coisas que a gente vê, né? Se você quer cortar isso, então vai se alimentar. Porque o alvo desse devocional é que um dia nós chegamos a essa estatura de que cada um compartilha aquilo que tem sido ensinado pelo Senhor. Porque quando for assim, vai ser muito mais harmonioso e vai ser muito menos pesado. Porque você chega perto de uma irmã e fala: irmã, você está conversando e, irmã, nossa, Deus tem me ensinado isso, e a outra, é mesmo, nossa, Deus também tem me ensinado isso. E daqui a pouco uma edifica a outra, uma ajudou a outra. E vai sair dali as duas fortalecidas. Então, esse negócio de que um faz e os outros obedecem, até quando a gente vai viver dessa maneira? Entenda que eu não estou falando de liderança. Nós temos que respeitar a nossa liderança, mas aonde está o seu crescimento pessoal? Porque esse grupo está terminando. E ele não vai continuar. Não adianta a gente pensar, mas está tão bom, podia continuar. Não, foi até aqui que Deus mandou, é até aqui que vai. Quem comeu, comeu, quem não comeu, não come mais. E vai esperar a próxima etapa que Deus levantar alguém, que Deus levantar você para fazer alguma coisa. Então, não deixe passar o tempo da visitação do Senhor nas nossas vidas. Amém? Tenha um bom final de semana. Desfruta daquilo que é importante, que é a sua família, que é as pessoas que Deus coloca diante de você, que é a sua comunhão com o Senhor. Descanse, né? Lembra dos últimos, no devocional do Shabat? Tenha um tempinho com o Senhor, não precisa ficar. O ideal seríamos nós não fazer nada, nós não chegamos ainda nesse nível, né? Mas um dia a gente chega lá. Mas ter tempo para descansar, para que tanta correria, para que tanta coisa? Tudo é vaidade, tudo passa. E a nossa saúde passa também.
Então, se matar demais, depois você vai pagar com a saúde e gastar onde não devia, né? Então, tenha um bom dia, amém? Que o Senhor possa completar essa mensagem ao coração de cada um.